Estamos em mais um Em Foco Podcast. Quero agradecer os internautas que estão compartilhando as nossas entrevistas e mandando as suas sugestões. Nessa semana nós vamos entrevistar Leonardo Vollinger. Ele é graduado em Engenharia Eletrônica e mestre em Eletrônica de Potência. O engenheiro iniciou na área ainda cedo, aos 13 anos, com o pai Silvio Vollinger, com quem trabalhou por 10 anos na Vollinger Telecomunicações. Durante a carreira, Leonardo atuou como estagiário de uma startup que desenvolveu o primeiro autosserviço de chopp do Brasil. Vou querer os detalhes sobre isso daí. E também trabalhou como engenheiro no desenvolvimento de radares de trânsito. Além disso, já desenvolveu equipamentos médicos e foi desenvolvedor de sistemas críticos para a aviação civil. Atualmente é engenheiro-chefe na Embraer, mentor de carreiras no Instituto CMA, instrutor no programa de especialização em engenharia PEE em parceria com o ITA e membro da IEC, Comissão Eletrotécnica Internacional. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Ibases, a Construtora Moinho, Empório Restaurante, Kumon e Litoral Parafusos. Leonardo Vollinger, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Em Foco Podcast, aqui em Biguaçu. Você que é cria aqui da cidade, filho do Silvio Vollinger, da família Vollinger, Sálvio, Sandro, o Silas, né? São todos conhecidos meus, amigos meus. E sempre lembro de ti mais novo, né? Pequeno, lá você está com 31 anos, eu tenho 51, vou fazer 52, quer dizer, uma diferença. Quando você era pequenininho, eu tinha 20 e poucos anos. Então eu me lembro muito de você assim, mas depois a gente perde o contato, né? Você vai carreira solo, vai por aí. Mas eu sempre gosto de entrevistar as pessoas, os políticos, lideranças empresariais, pessoas que se destacam principalmente na área acadêmica, né? Então, porque isso traz um negócio positivo para os jovens que, né, para procurar estudar, né, e ter a carreira estudando. Então eu fico... E sobre ele conversando com o teu pai, da tua carreira, ele conversando muito empolgado, muito feliz, né, como você está andando na sua carreira. E eu não sabia disso, Silvio, não, mas nós temos que levar no podcast para entrevistar, para ele contar para o internauta como é que está sendo. Mas já vamos conversar assim... você está até desenvolvendo em parceria com o ITA. O ITA, eu já fiz engenharia, eu não me formei em engenheiro, mas eu fiz engenharia de controle e automação na Universidade Federal. Mas depois eu fui para a parte de jornal com meu irmão, acabei desistindo do curso lá na Federal. Então eu tenho um pouquinho de conhecimento de engenheiro ali, apesar de não ter me formado. E então eu sempre na época lá nós conversávamos, é uma universidade para superdotados, né? É diferenciado, né? Diferenciado. Mas, então você trabalha com aviação, o que você faz projeto de avião? Conta um pouquinho para o internauta, o que exatamente tu trabalhas na Embraer? Bom, vamos pela primeira pergunta, você falou do curso do PE, né? PE é um programa de especialização em engenharia que a Embraer promove. Ela abre vagas para esse curso de especialização em engenharia. Essas vagas elas são destinadas a um público que em seguida tem grande chance de ser contratado. Então é para jovens recém-formados, até 2 anos após formar. Engenheiros. Algumas áreas, não são todas. Geralmente engenharia elétrica e afins, né? Eletrônica está dentro dela, mecânica e afins, e automação também, e ciências da computação também tem aplicação dentro da Embraer. A Embraer, essa empresa fica onde? Por exemplo, o internauta, ela tem sede aonde? A Embraer tem sede em São José dos Campos, ela tem 2 sites em São José dos Campos. O site principal é o site de Osiris Silva, o mais antigo, onde tem o aeroporto também, e o próprio ITA, fica tudo dentro do mesmo terreno, digamos assim, meio integrado. Tem um outro site em São José dos Campos que chama Eugênio de Mello. Tem outros sites em São Paulo, tem o site de Gavião Peixoto, onde tem a maior pista da América Latina, pista de, salvo engano, 5 km, alguma coisa, bem grande. Mas também tem um site em Florianópolis, tem um site no João Paulo. E o site você fala é uma sede? Sim, uma infraestrutura da empresa, né?
Perfeito. O site de Florianópolis é muito menor, né? É um site dedicado para desenvolvimento de hardware, de equipamentos críticos para aeronáutica, para aviação civil. E eu atuei ali por um tempo, mas hoje eu respondo a São José dos Campos, né? Tá, você é funcionário da Embraer. Funcionário da Embraer. Explica um pouquinho a empresa Embraer para o internauta que às vezes não tem conhecimento. O que a Embraer constrói avião? Um pouquinho assim, resumo, ela exporta muito avião, ela tem no mercado interno. Resumidamente, explicar para o nosso internauta a empresa Embraer. A Embraer nasceu dentro da aeronáutica, né? Dentro da Força Aérea Brasileira, com o Osiris Silva, que é o fundador. Permaneceu durante um tempo dentro da aeronáutica e foi privatizada nos anos 90, dentro de um contexto de uma crise muito severa da própria Embraer, né, também do governo federal. E após essa privatização, a empresa virou a chave. Eles estavam no meio de um programa de desenvolvimento que trouxe muita tecnologia, que foi o programa CBA 123, e em parceria com a Argentina. Esse programa desenvolveu muita tecnologia. Em seguida fizeram um avião que é o RJ-145, foi, digamos, o primeiro avião de maior porte da Embraer, dominou as vendas naquele momento. Ele acabou dominando um segmento de aviação regional nos Estados Unidos, principalmente. O avião civil, o avião para transporte de passageiros. Transporte de passageiros. Então, tecnologia brasileira. Tecnologia brasileira. Que espetáculo. Estás quanto tempo na Embraer, Leonardo? Eu estou 2 anos em Osiris Silva, lotado no engenheiro-chefe. O engenheiro-chefe, para deixar claro, é um setor que ele tem o intuito de coordenar a engenharia de toda a empresa. É um setor horizontal dentro da empresa, a gente chama, né? Que a empresa tem vários segmentos, né? Aviação comercial, aviação executiva, aviação militar, tem uma parte agrícola também, né? Fabrica o aviãozinho em Ipanema. E tem as spin-offs, né? As empresas do grupo, né? Por exemplo, a IVE, que faz aquele eVTOL. E o engenheiro-chefe é um setor onde a gente tem especialistas, né? Referências em assuntos determinados. O meu assunto é eletrônica e potência, então sou o engenheiro-chefe de eletrônica e potência. A gente ajuda, suporta tecnicamente os programas com especialistas nessa área, né? Esse é o meu caso. A gente aceita os projetos e coordena projetos de aviação, de construção de avião. Você trabalha com equipamentos para aviação civil, né? Para aviação civil. Avião, ele é composto de centenas de milhares de peças, de componentes, de equipamentos, né? A gente trata de cada um deles individualmente e o todo se transforma no avião, né? Que espetáculo. Tá, e tudo começou lá com 13 anos, trabalhando com teu pai, que já teu pai também trabalha com coisa de telecomunicação, está sempre mexendo com eletrônica, né? Sim. Então já tivesse ali pequeno, ali 13 anos de idade, aqui em Biguaçu, junto com teu pai Silvio, vendo ele consertando esses portões eletrônicos, alarme, essas coisas todas, criasse um gosto com aquilo ali. Conta um pouquinho, antes de nós continuarmos, para te falar um pouquinho do teu trabalho na aviação, mas um pouquinho, o teu passado, como é que começou esse gosto aí para ser engenheiro e trabalhar na área? Olha, quando começou, não sei nem dizer, assim, foi bem antes disso, né? Antes do pai ter a loja aqui na rua 17, na rua Francisco Frederico a rua do antigo 17 de maio, do Clube 17 de maio. Do antigo 17 de maio. Antes de ele ter aquela loja ali, eu tinha um laboratório em casa, né? A gente morava lá no Vendaval, tinha um laboratório em casa e as manutenções eram feitas ali, né? Eu acompanhava muitas delas de noite e ficava em cima assim para tentar aprender alguma coisa. O pai sempre, aquela paciência dele me ensinando e tal, ele gostava de ensinar e eu gostava de aprender, né? Então começou ali muito cedo, né? Não sei nem dizer com que idade, assim. Ele já arrumava peças, coisas de componentes eletrônicos, já botava a mão na massa. Bem no começo eu acho que só escutava e incomodava. Depois alguma tarefinha foi dando, né? Lavar peça, lavar motor, talvez fazer alguma coisinha. Que interessante. Ele me dava uma tarefa ali, estragar alguma coisa, só para ir aprendendo mesmo, e com o tempo foi, né? Daí, quando eu tinha 13 anos, ele tinha montado a loja ali, e eu falei, cara, vamos para cima, vamos trabalhar. Daí fui trabalhar com ele e virou história, né? Fiquei 10 anos ali e tal. Ficaste até os 23 anos, então. Isso. Aí depois fosse para a universidade, cursar onde? Universidade? Eu fui cursar na Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de Engenharia Eletrônica. Tentei conciliar, trabalhar ali com ele
ir fazer a universidade lá, mas tinha uma certa distância, né? Depois o currículo de engenharia, sabe bem que ele começa a ficar meio desorganizado. Tem aqueles cálculos, né? Aquele tudo lá, física e tal. Matéria de manhã, matéria tarde, matéria à noite, às vezes, meu curso é integral. E começou a ficar difícil de cumprir algum horário ali. E aí eu comecei a atender algumas coisas sob demanda para ele, como faço até hoje, né? Acontecem situações que eu preciso dar uma atenção para ele até hoje, sem problema, eu gosto muito. Mas, assim, registrado foi mais ou menos até 2016 ali. Tá. Aí te formasse engenheiro... Formei engenheiro eletrônico em 2018. 2018, então é recente, né? Estamos falando de 8 anos, praticamente 7 anos, vamos para 8 anos. E aí você se formou, e aí você logo fez a pós-graduação, você é especializado em potência, né? Antes de fazer o mestrado em eletrônica e potência, eu fiz uma especialização em desenvolvimento de produtos eletrônicos, né? Não é um mestrado, é um curso de pós-graduação com nível especialista. E onde foi esse curso? No Instituto Federal de Santa Catarina, no IFSC. Ah, no IFSC. Aí você fez o curso de 2 anos, você fez? Curso de 2 anos e meio. 2 anos e meio. Aí fizesse esse tipo de especialização. E depois você foi fazer o mestrado em potência. Depois eu me interessei na parte de eletrônica de potência. Já nesse curso de especialização eu já segui um pouco na linha de eletrônica de potência, né? Sempre gostei. E foi aqui na Federal esse curso de mestrado? No IFSC também. No IFSC também. Ainda falta um detalhezinho ali no Gran Finale, mas já está no... E como é que você depois aí fizesse isso aí e começasse a trabalhar na área, ou fazia estágio em alguma empresa? Conta um pouquinho isso para o nosso internauta, Leonardo. Assim que eu saí do pai ali, o primeiro estágio que eu fui fazer, na verdade, não foi nem na Maitep, aquela empresa de automação de chope, foi uma empresa aqui de Biguaçu, do Hugo em Equipamentos Topográficos, do nosso saudoso Glauco. A gente começou um projeto lá de um sistema de bateria para manter equipamentos de topografia acionados, né, alimentados, mesmo na falta de bateria, né, para estender o tempo de operação em campo daquele equipamento, né. Trabalhei um tempo nesse projeto aí, em torno de 1 ano e alguma coisa, 2 anos. Quer dizer, acabava a luz, entrava a bateria, acabava a bateria e entrava o teu projeto ali para não parar. A operação dele já é na bateria, né? Já é na bateria. A missão era estender o tempo de operação do equipamento. Aí a gente inclui até uma célula solar fotovoltaica na época que dava uma operação bem longa para o equipamento. E chegasse a patentear, vender esse equipamento? Não sei se o Glauco chegou a fazer alguma coisa disso, né? Mas pô, que interessante. Caberia, né? Interessante. Participei legal desse projeto aí, mas antes da conclusão desse projeto eu fui para uma empresa chamada Maitep. Cheguei lá bem no início da empresa, né? A empresa faz um sistema de automação de torneira de chope, né? Você vai lá e passa o cartão. Eu conheço, inclusive eu tenho um amigo meu que está inaugurando aí um bar assim, a pessoa passa o cartão e certinho, só toma certinho, bem isso daí mesmo, ali na Trindade. Agora esqueci o nome do bar dele, mas tá bem bacana, ele tá fazendo isso. Tem mais 5 chopeiras, né? E passa o cartão. Automação, bacana aquilo ali. Trabalhasse daquilo ali então? Ali eu fui o estagiário sênior lá. Olha só, depende dessa empresa que forneceu lá para ele, né? Teve um tempo que eu era o funcionário mais antigo da empresa. Porque era uma startup, né? É uma incubadora, essa startup? Não, é uma... Ficava dentro de uma incubadora, né? Ah, tá. Aí essa empresa onde é que era? Ali em Florianópolis? Florianópolis mesmo. Aí ficasse muito tempo ali, Leonardo? Fiquei 2 anos e alguma coisinha ali, já não lembro bem, mas é 2 anos e... Mas participasse do projeto para... Então, essa automação de chopeira é uma coisa catarinense, então. E vamos dizer assim... Eles se basearam numa ideia americana, tinha um primeiro produto americano, e... a gente nunca fez um benchmark para entender o que tinha dentro do equipamento deles, né? A tecnologia foi 100% desenvolvida aqui, né? Mas a ideia veio de lá. Existe uma patente no Brasil deles, né? Acabaram patenteando a ideia aqui. Tem algumas outras patentes ali no meio, né? Depois eles desenvolveram todo um sistema em torno daquele equipamento principal ali, né? Um sistema de gerenciamento, então eles têm algumas patentes, né? Eu trabalhei especificamente no hardware, né? Desenvolvimento do equipamento eletrônico, exato.
É bom explicar para o internauta. Tem o software, que é o programa, o hardware é o equipamento, né? O software você xinga, o hardware você chuta. Entendi. É bem isso mesmo. Mais ou menos isso. Interessante. Não, e as vantagens dessa chopeira que eu conheci há pouco tempo, por causa que eu conheci faz 3, 4 meses, que eu fui nesse bar de um amigo meu, que ele inaugurou, mas ainda não está ainda aberto, parece, né? Porque ele está acabando de construir o local ali, mas é na Trindade. E aí é bacana, porque tu passa ali, aí já desconta o teu valor, porque tipo assim, tu abre um crédito, um cartão, né? Sim. E aí vai passando, você abrir, sei lá, R$100, passa aqui R$10, R$5, depende da quantidade, e vai botando tipo de chopp, e aquilo é totalmente automatizado. Pro dono é bom que ele não tem desperdício, pra gente ali fica rápido, né? Porque tu serve, tem menos empregados, né? Bem menos empregados. Pode aproveitar e tomar 10 ml de cada torneira que tu tem disponível ali, né? E vai virar uma tendência, daqui a pouco vai estar tudo assim. Uma experiência, né? De você experimentar vários estilos de cerveja, né? Tem um cliente no Paraná, eu já não lembro mais de cabeça, mas o cara tinha 100 estilos no bar. Olha só. 100 e poucas torneiras, tinha 100 estilos. E estão abrindo em lugares assim, abrem praça. Onde menos tem em Santa Catarina. A gente tem uma dificuldade imensa assim, de trazer pessoas aqui para conversar, né? Falar de negócio, né? E mostrar o sistema de fato aplicado num bar. A gente tinha protótipo dentro da empresa, tinha uma torneira lá com uma câmera fria, né? Mas tinha uma dificuldade de levar num bar e mostrar assim, olha só. como é que funcionava, né? Interessante. E aí saísse, estagiasse, chegasse a ser funcionário dessa empresa? Fui estagiário por um período, fui estagiário quase todo o período que eu tive lá, né? Depois de formar, eu fiquei lá 3 ou 4 meses como engenheiro, mas logo saí. Fui trabalhar com radar de trânsito nessa época. Pois é, eu ia chegar nessa pergunta. Aí como é que foi? Radar de trânsito também é uma empresa em Florianópolis, Leonardo? É uma empresa nascida em Joaçaba, mas que tem grande parte da operação dela em Florianópolis, né? Ela atende todo o Brasil, mas boa parte da operação... Aí trabalha em que ali, no radar de trânsito? Fui contratado para ser desenvolvedor de hardware também, mas acaba sendo desenvolvedor de produto, né? Um pouquinho de mecânica, um pouquinho do gabinete mecânico, um pouquinho de dar um pitaco ali no software, tu faz uma pontinha no firmware. E como é que tu eras convidado ou tu te interessava e mandava o currículo para procurava um emprego, ou você era convidado, era indicado? Como é que acontecia isso daí? Os 2 estágios foram convites, assim. Fui convidado por outros colegas, indicado. E no caso da empresa de radar foi currículo mesmo, eu vi a vaga lá, me interessei e mandei, e trabalhei com ele lá 2 anos. E aí depois fosse para a Embraer, como é que foi a ida para a Embraer? Não, antes de ir para a Embraer eu fui para a Fundação CERT, que é uma fundação de inovação que tem dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, anexo, dentro do campus, né? Essa fundação ela desenvolve soluções de tecnologia, ou seja, software, hardware, uma solução completa, né? Que você quiser contratar, essa fundação desenvolve, né? Ela é nos moldes do Instituto Fraunhofer da Alemanha, né? E ela desenvolve tecnologia de ponta aqui no Brasil. Fui trabalhar lá. Vai fazer qualquer tipo de projeto? Dá um exemplo de algum projeto que é solicitado para essa empresa fazer. São soluções em que, assim, teria alguma... Bom, no período que eu estava lá, a Legrand estava desenvolvendo uma fechadura eletrônica dessa de porta, por exemplo. Tinha uma outra empresa de energia, não vou saber te dizer qual, não estava envolvido no projeto, estava desenvolvendo um drone com uma câmera, com uma tecnologia de infravermelho, tinha outras tecnologias embarcadas ali. Esse drone ia sobrevoando grandes infraestruturas de aí essa empresa ela se mergulha ali e desenvolve projetos. Contrata o que for preciso, compra o que for preciso, desenvolve tecnologia de... Que espetáculo, né? Isso é inteligência, é cérebro, né? É ganhar dinheiro com o cérebro. O Leonardo, aí ficasse ali um período, então... Ali na Fundação CERT fui contratado para trabalhar com equipamentos médicos, né? Fui trabalhar num equipamento de uma grande multinacional alemã. Trabalhei num raio-x lá, na parte de eletrônica de potência. E
projeto deu uma mornada um tempo ali, e aí tinha um grupo só de projeto para a Embraer, né? Um grupo fechado, dedicado a fazer projetos para a Embraer. E aí, que também contratava a fundação. Tá. Ele te conhecesse então, pessoal. A Embraer, a divisão de equipamentos aqui de Floripa, ela nasceu dentro da Fundação CERT, com o intuito de desenvolver tecnologia dentro. Depois ela acabou se emancipando da Fundação CERT, hoje completamente independente, né? Ela tem uma parceria pontual ali com a Fundação CERT, mas na época tinha uma parceria muito, muito grande, né? E aí eu trabalhava junto com a equipe da Embraer pela Fundação CERT, 2 anos, desenvolvendo equipamentos para aviação civil, né? Sistemas críticos para aviação civil. Tenta falar em linguagem de povo ali, o que exatamente vocês faziam ali? Que é um sistema crítico. Perfeito. Para explicar para o nosso internauta, Leonardo. Sistema crítico é um sistema sem o qual o avião não pode voar com segurança, né? Por exemplo, comandos de voo, né? Quando você vê lá um avião voando, você tem aquelas superfícies de comando nas asas, né? Aquelas asinhas ficam subindo e descendo ali, são as superfícies de comando. Aquilo é comandado por atuadores. Esses atuadores são sistemas críticos. Você precisa desenvolver um equipamento que ele suporte uma série de adversidades ali na operação. Tem uma complexidade... Tem várias variáveis ali. Várias. Você desenvolve aquele sistema ali para ele não sofrer falha e ter uma durabilidade compatível com o tempo de vida da aeronave, né? Às vezes um pouco menor, mas compatível com o tempo de vida da aeronave. Então qualquer pepininho ali, ela já ele corrige, ele dá um sinal, então é um sistema crítico ali que ele consegue... Tem várias redundâncias, né? Por exemplo, vou dar mais uma vez o exemplo de comandos de voo. Você tem, para cada superfície daquela que se mexe numa asa, você vai ter normalmente 3 atuadores. Cada atuador tem uma fonte de energia diferente. Um atuador provavelmente vai ser elétrico, um atuador muito provavelmente vai ser pneumático. O compressor de ar é o próprio motor do avião, você faz um bleed do ar do compressor do motor, do estágio do compressor do motor, canaliza isso e usa aquele ar comprimido como uma fonte de energia para um atuador, por exemplo. Uma outra fonte de energia hidráulica, né? Você tem um compressor hidráulico também acoplado ao motor do avião, e essa energia hidráulica você utiliza para fazer deflexão daquela superfície. Então, a própria energia que o avião produz, vocês usam para manter ele estável e resolver pepinos que podem ocasionar ali com ele. Então, a maior parte da energia que o motor do avião proporciona é para thrust, né? Para você ter propulsão de fato. Uma outra parte é para gerar energia pneumática, que é usado, por exemplo, no sistema de AMS, que é o sistema de ar-condicionado. Então você tem um sistema de ar-condicionado que é diferente desse nosso aqui, né? Aqui a gente está esfriando o ar para colocar aqui nessa sala e deixar ela um pouco mais confortável, né? Mas dentro do avião em voo, o ar lá fora é muito gelado, então você precisa esquentar o ar para colocar ele dentro do avião e deixar confortável. Olha, isso é o contrário. É o contrário. Mas em solo, a coisa volta a ser o normal, né? Volta a ser o normal. Você está com temperatura novamente... Então, para construir um avião é complexo, várias equipes ali, tudo são equipes, aí no caso tu trabalha com uma equipe no setor ali do avião e tudo somado vira um avião. E a Embraer é competitiva no mercado internacional? Como é que está? A Embraer é a terceira maior, né? Em termos de tamanho, mas essas empresas elas geralmente se colocam numa situação de não competição, né? A Embraer, digamos que ela quase não tem concorrente, né? Ou tem pequenas concorrências em algumas áreas, né? Vamos supor, a Embraer desenvolve jatos executivos. Todo mundo conhece a Embraer um pouco mais pelos jatos executivos, né? Esses menorzinhos, esses aviãozinhos de rico aí. Isso. Você pega lá Legacy 650, o Praetor, né? Praetor 500, Praetor 600, são aviões que eles não têm um competidor que faz exatamente a mesma missão. A gente chama de missão, né? Missão é a forma com que esse avião executa a tarefa dele de voar, né? Ele tem uma autonomia, ele tem um alcance, ele tem um teto, ele tem uma velocidade, isso faz parte da missão do avião.
Não existe nenhum outro avião que faz exatamente a mesma missão. Ele se diferencia dos outros em alguma coisa. Então, se tu desse hoje for comprar um avião, tu vai escolher um avião não do teu gosto, não vai escolher o Embraer porque tu acha bonito. Tu vai escolher um Embraer se ele servir para ti como uma ferramenta perfeita, sei lá, encaixar para ti, né? Então, a Embraer se coloca nessa situação de colocar o avião dela na posição em que sirva para o maior mercado possível, né? E ela domina o mercado de jatos executivos no mundo. Tem uma noção de quantos aviões são feitos por anos? Onde é que vende mais? É mais o mercado interno, externo? Teria esses dados para passar para o nosso internauta, Leonardo? Não tem. Não tem. Mas é bastante coisa, né? Vende bem, é a empresa que mais vende jatos no mundo, jatos executivos no mundo, é a Embraer. A Embraer, olha só. Tem uma gama boa de jatos ali. Tem alguns buracos, né? E ela tem a tendência aí de talvez construir novos jatos para tentar cobrir mais mercado. A tendência desde sempre da empresa, né? Ela começou com um avião e tem uma gama enorme de aviões. Hoje é privatizado, totalmente privatizado, então. Você falou que em 90... É uma empresa privada, mas ela tem parte do capital social dela ainda pertinente ao Estado, apesar do Estado não conseguir atuar em nada, assim, né? Não tem poder de decisão. Né? Quem é o grupo, quem é o dono da Embraer? Quem é o dono da Embraer? Não tem dono, uma sociedade anônima. Perfeito, investimentos ali. E também constrói esses aviões de viagem, de passageiros grandes, e também constrói. O carro-chefe dela hoje é a aviação comercial, né? Ela desenvolve hoje a família E2, que é uma família de aviões que vai lá de 100 passageiros a 130 e alguma coisa, 132 passageiros. Depende muito da configuração que o cliente escolhe, né? O cliente quem é? A Gol? Essas empresas, Latam, são essas empresas que compram. Vão lá e encomenda 5, 10 aviões. No Brasil só a Azul tem E2. Só a Azul tem? Só a Azul tem E2, que o avião Embraer ele é um avião destinado à aviação regional, né? E no Brasil a gente não tem aviação regional muito bem definida. Quem faz um pouco da aviação regional é a Azul, né? Ela tem algumas linhas regionais. E o que a gente tem maior parte aqui no Brasil é as pontes aéreas, né? Que vai daqui para São Paulo, de São Paulo, Rio, assim por diante, né? E aí esses aviões quem domina é os A320, A318, o Boeing 737, etc, né? Então são aviões um pouquinho maiores. Quanto tempo você faz um avião desses executivos, ou esses grandões aí de passageiros? Tem uma noção de quanto tempo se constrói um avião? Quanto tempo se desenvolve ou quanto tempo se constrói? Fica pronto, né? Eu vou lá comprar de ti, começa a construir e deixar ele pronto. Hoje se tu quiser comprar um avião, tu entra numa fila. Não tem de pronta entrega. Tem gente que entra nessa fila para ocupar aquela vaga na fila, e quando tá lá chegando lá perto, ele vende essa vaga dele para outra pessoa. Olha só. Quem faz isso às vezes não compra nunca um avião. Só vive de fazer entrar nessa fila e depois vender essa vaga, né? Meu Deus. Vender então existe já um lobby ali dentro. Um lobby de fila ali. Então você entra nessa fila, você aguarda um tempo, depois você tem a sua posição na fila que permite que você faça uma opção de compra, você faz o pedido firme. Eu não sei se já começa a pagar alguma coisa, é um assunto que eu não tenho conhecimento. E aí você aguarda a manufatura do avião, né? Que é alguns meses, né? Em torno de 10 meses. E aí você tem um avião em mãos. Olha, como é que tu faz? Você hoje é casado, né? Você é casado já há 4 anos, né? Tens 31 anos. Sim. E como aí tu vais toda semana para São Paulo? Como é que ou trabalhas online? Como é que tu trabalhas na Embraer, morando em Biguaçu? No começo eu tinha muitas atividades presenciais no mestrado, né? Aí eu me deslocava uma vez a cada 15 dias para São José dos Campos e ia no domingo à noite, trabalhava lá na segunda-feira, que é o encontro presencial do time, lá não tinha nenhuma atividade que eu realmente precisava estar lá, né? E voltava ou na segunda-feira à noite mesmo, ou na terça-feira de manhã, né? E passava o resto do dia em home office. Depois de um tempo a gente renegociou para poder me manter em home office, e aí eu vou a São José dos Campos sob demanda.
sob demanda. Tu trabalhas em casa, ali com o teu computador, trabalhas ali. De forma remota, assim como a maioria do time, né? Agora a empresa anunciou que vai retornar ao presencial, né? E aí a gente está vendo como é que vai fazer, mas basicamente home office. Então, mas então na época só ia, então ficava, mas mesmo assim era home office, porque tu ia só domingo à noite, voltava segunda à noite ou terça, quer dizer, ficavas um dia lá, em menos de 40 horas estavas de volta aqui. Isso. Então, quer dizer, mas esse home office também não foi muito pela pandemia, eu já estava lá na pandemia, a pandemia tem 5 anos, né? Pandemia. Foi depois. Criou essa tendência, né? Estava na tendência do home office bem forte, né? E permaneci nesse regime até o início do ano passado. Depois a gente virou, eu acabei me tornando full remoto, né? E eu vou lá só sob demanda. Então, volta e meia tô lá, né? Acaba tendo uma frequência menor do que uma vez a cada 15 dias, mas de vez em quando eu tô lá. E tu lideras acabo fazendo mais viagens internacionais ou viagens... Ela tem viajado muito, tem participado de feiras internacionais, como é que tem, ou fosse algum projeto, você falou que trabalhou com coisas de alemão, então já viajasse em algum lugar para estudar ou para trabalhar com algum projeto? Eu vou muito a fornecedor, né? A gente faz viagem a fornecedor para verificar novas tecnologias e até para ajudar a integrar tecnologias no avião, né? Que seria o suporte ao programa, né? Suporte a projetos, resolver problemas às vezes que o próprio fabricante não está conseguindo resolver no equipamento dele mesmo. Acontece muito. Inclusive estou indo sábado agora, estou indo para Califórnia justamente para isso, né? Ajudar na integração, ajudar na certificação do equipamento que o fornecedor está com uma certa dificuldade, né? A gente tem um time de especialistas e vai com esse time até lá e tenta dar uma força pro fabricante conseguir entender o problema e certificar o produto, né? Olha que interessante, Então tá indo lá para ajudar o cara a deixar arrumadinho o negócio. Isso. Que bacana, que bacana. E você que trabalha nessa área de aviação, constrói aviões, ajuda a construir aviões, vamos falar um pouquinho assim da segurança do avião, né? Porque a gente sempre, às vezes, tem algum acidente de avião e tal, mas muitos deles, eu acho que a grande maioria, quase 90%, sei lá, eu não tenho esse dado, falha humana, não é questão de um equipamento lá que foi mal projetado, que quebrou e o avião caiu. E geralmente são falhas humanas. E como é que pode vocês, engenheiros que constroem avião, poderiam contribuir, mas como é que vai impedir a falha humana, mas com que se fosse alertado, conseguisse, para que se o avião cai e acabou, assim, morre todo mundo, né? Existe um trabalho para conseguir amenizar isso daí? Você poderia contar alguma coisa para o nosso internauta a respeito desse assunto? Sim. O fator humano é o maior causador de problemas, né, de acidentes. E por que a aviação é segura? Porque ela vai aprendendo com os erros dela mesmo, né? Aprendendo com os problemas do passado, né? Levando em consideração cada acidente aéreo, você consegue retirar pelo menos uma aprendizagem e colocar num próximo programa. Então, existem grupos de estudo dentro da empresa que ficam investigando acidentes, inclusive de outras fabricantes, né? Às vezes a Embraer dá suporte à investigação de acidentes de outros fabricantes, justamente para adquirir o know-how daquele problema, daquele acidente ali, né? Então, vai se fazendo uma aprendizagem contínua e existe uma vertente que é de reduzir fatores humanos, né? Aumentar o nível de automação para você reduzir a carga do piloto, né? Chama de reduzir a carga do piloto, reduzir a carga de trabalho do piloto é o termo que o pessoal utiliza bastante. Então, se você reduz a carga do piloto, ele fica mais especialista no conjunto de ações que ele faz dentro do avião, né? Se ele fica mais especialista naquilo ali, a chance dele errar é menor. Daqui a pouco vai ter viagem de avião sem piloto. Então, vai ser totalmente automatizado. Como já vai ter de carro, como já tem drone levando lanche. Sim, a tecnologia inclusive existe, mas existem problemas aí, o pessoal vê isso de várias formas, né? Como você já teve casos no passado do piloto esperar o copiloto sair da cabine de comando
para ir no banheiro, ele vai lá, fecha a porta e ele se suicida com todo o avião, já existiu isso. Você pode ter alguém operando remotamente querendo fazer alguma coisa, né? Então envolve fatores humanos mais uma vez. Né? Mais uma vez, né? É complexo, né? É complexo, é um assunto polêmico. Né? Não é minha área, mas é um assunto que gera polêmica. Aí você tem, então vamos pro voo dominado pela máquina, né? E a máquina pode falhar, pode calcular errado, pode ter algum problema. E você confia sua vida numa máquina? Essa máquina ela vai acertar em todos os casos ou ela tem uma condição específica em que não? E como é que está agora, Leonardo, você que é engenheiro, essa questão da inteligência artificial, né, que ela está aí funcionando, né? Eu mesmo na minha área aí, hoje, por exemplo, eu escrevi uma matéria jornalística em 5 minutos, usando o chat GPT, né? 5 minutos escrevi uma matéria que eu levaria uns 50 sem ter a busca de informações através do chat, né? Então a matéria ficou uma matéria excelente, né? Em 5 minutos. Então assim, olha só como é que tá. Daqui a pouco não vai precisar mais de jornalista, porque essa tecnologia na aviação está sendo muito utilizada. Como é que vocês usam muito a inteligência artificial? Olha, ultimamente tem sido inclusive desincentivado pela Embraer. Sério? Sim. Existem algumas outras inteligências artificiais, por exemplo, o Copilot eu não tenho certeza, mas eu acho que o Copilot utiliza algum tipo de inteligência artificial e faz transcrições de reuniões, né? Bastante interessante. Mas no dia a dia da aviação, assim, no nosso dia a dia de desenvolvimento, a gente é desincentivado a usar o ChatGPT, inclusive bloqueado nos computadores, ele não pode fazer nenhuma consulta no ChatGPT. Olha só. Uma que, quando você pesquisa alguma coisa ali, você está entregando para um servidor tudo aquilo que você está pesquisando. Então, no fim do dia, aquele servidor sabe mais ou menos o que você está fazendo. Claro, está entregando para ele o que você está fazendo. Então, é desincentivado para evitar que você publique informações, né, na internet. Entendi. Outra explicação do porquê é desincentivado, por exemplo, para a engenharia, eu sinto ainda que não dá para confiar na informação que você obtém pelo ChatGPT. Eu já usei em forma de teste para outras coisas e eu utilizo como uma ferramenta que me auxilia na geração de ideias, assim, né? Claro. Criar ideias, para ter uma segunda opinião em alguma coisa, para ver se eu não estou esquecendo de nada, mas como uma fonte, uma referência de engenharia, está longe de ser, assim, falta um pouco ainda. Outra coisa, você que é engenheiro, trabalha com avião, neste dia teve um acidente de um avião que ele não funcionou, as rodas do avião que descem para o trem de pouso, né, para pousar o avião. Aí aquilo não funcionou, o avião foi de barriga, foi arrastando de barriga. Não poderia ter umas rodinhas mecânicas ali na barriga para não acontecer isso, para não precisar arranhar e atritar e poder pegar fogo? Tem um esqui. O que é o esqui? Embaixo do avião, onde o trem de pouso ele recolhe ou na canoa ou nas asas, né? Depende da arquitetura. Eu digo assim, naquela bolinha no corpo, né? Avião, na barriga do avião, vamos dizer assim. Na raiz da asa, onde as duas semiasas se encontram e juntam na fuselagem. Ali é uma região estrutural muito rígida no avião, qualquer avião. Tá. E embaixo dessa região tem um esqui ali. É tipo uma roda? Não, é um esqui tipo um trenó. Então ali facilita, então. A hora que você toca no chão, ele quebra aquela parte de baixo, aquilo ali é uma fibra, ou fibra de carbono, ou fibra de vidro. E ajuda a deslizar. E aí quebra, o esqui toca no chão e a aeronave... Então tem alguma coisa, porque eu vi aquilo ali, deveria ter. Tu estás aqui na frente, vou aproveitar a oportunidade de perguntar, né? Então seria esse esqui. Esqui para isso. E projetos futuros, Leonardo? Aí estás trabalhando ali. O que tu. Tem algum projeto que vais participar agora? Agora vais viajar para a Califórnia? Vais ficar muito tempo lá na Califórnia? A princípio 1 semana, mas sempre tem a possibilidade de estender, né? Sim. Um projeto muito interessante que eu estou trabalhando hoje é o projeto do IVE, que é IVE hoje é uma empresa que foi criada a partir da Embraer, né? Ela é uma spin-off,
e ela desenvolve um veículo que é um eVTOL, um veículo de take-off and landing, né? Ele decola e pousa na vertical e voa na horizontal, né? E ele é elétrico. Então, um VTOL poderia ser um helicóptero, por exemplo, né? O helicóptero decola e pousa na vertical e voa na horizontal, mas ele é elétrico. Ele decola e pousa na vertical e ele é elétrico, tipo bateria, né? Isso aí ninguém fez ainda, né? A Embraer está trabalhando nisso. A Embraer está desenvolvendo esse veículo e ele corre o sério risco de dar certo. Pô, que interessante. Então, mas é tipo um helicóptero, então. Ele vai. Ele vai pousar e decolar na horizontal, na vertical. Na vertical e depois na horizontal. Exato. Tá, mas aí vai estar pilotado isso aí? Ou tipo um drone? Ele tem a arquitetura dele, a infraestrutura dele completa, está sendo desenvolvida para você tanto pilotar quanto ser remotamente comandado, né? Ele tem a tecnologia para isso. Assim que for possível de certificar esse tipo de sistema, se você tiver a capacidade de operar remotamente um avião, que for permitido, né? Hoje não é, o avião já está disponível para fazer isso. E vocês vão fazer assim, pequeno, para pousar em lugares menores, cidades, assim? Então ele vai ter... O objetivo dele hoje é justamente competir com o helicóptero, né? Então ele é um equipamento para 4 pessoas, né? 4 ocupantes, né? Poderia ser um piloto e 3 passageiros. E futuramente 4 passageiros, né? Então, igual aquilo que a gente vê em filme, então. Levanta não tem asa, não tem hélice no caso. A diferença dele para um helicóptero é que o helicóptero é um avião de asas rotativas, né? Sim. O pessoal até acha que... Mas a definição do helicóptero é um avião de asas rotativas. Aquilo ali não é uma hélice, é uma asa rotativa. Ah, tá. E aí a diferença pro eVTOL que a gente está desenvolvendo é que ele tem não um motor, mas uma gama enorme de motores. São 8 motores, se não me engano. E cada motor, os lifters, né, fazem a decolagem na vertical. Depois, para voar na horizontal, né, você tem um pusher atrás, que é um motor que faz a aeronave se deslocar na horizontal. Então, quando ela ganha sustentação, ela começa a ligar o pusher, né, ele começa a ganhar velocidade na horizontal. E aí ele tem uma asa também, fixa. E essa asa vai dar sustentação no voo. Porque a asa eu me lembro que quando eu fiz a engenharia, eu me lembro que eu estudei uma disciplina que a equação de Bernoulli, que explica por que o avião fica. Desculpa, Bernoulli, né? Então, desculpa, eu falei, faz muito tempo que eu falei errado. Mas ali explica por que faz aquela força para cima que faz o avião ficar no ar, né? Sim. Então, eu me lembro disso aí. Eu me lembro que tive uma prova, tudo, faz muito tempo, mas eu me lembro disso aí. Então, tem que ter esse motor atrás para fazer ir para frente ali. Isso. Então, é o que a gente vê nesses filmes aí, coisa do futurística. Então vai ser uma tecnologia made in Brasil. Então é capaz de nós sair na frente e ter um biguaçuense ali no projeto. Pô, isso é bacana demais, Realmente. E aí só não ficou ainda claro para o internauta, Leonardo, você estava estagiando ali junto com o pessoal da Embraer aqui na fundação, e depois a gente fosse convidado para ir trabalhar na Embraer? Daí eu fui dali direto para a Embraer. Uhum. Houve um convite ali, outros mandassem o currículo e tentassem trabalhar? O processo correu segundo o rito normal da Embraer. Mandei um currículo lá, mas claro que eu tinha uma série de colegas ali que eu já trabalhava da Embraer. Um deles me indicou, fez uma indicação formal no sistema. E a partir dessa indicação formal eu passei por uma vaga, que é essa vaga que eu ocupo hoje. Que perfeito. Porque eu tenho, na época da engenharia de controle de automação, eu tenho o Fábio Alonso, um amigo meu que é engenheiro. Ele trabalhou na Embraer, ele trabalhou muito tempo na Embraer. Depois de perder um pouco o contato, hoje a gente tem por causa do WhatsApp, a gente se encontra uma vez por ano numa festa que a gente faz, geralmente em março ou fevereiro. Mas o Fábio não veio porque o Fábio mora nos Estados Unidos. Ele trabalhava aqui e depois foi trabalhar numa empresa aérea nos Estados Unidos. Eu não sei qual. Uma companhia aérea. E aí, agora, mais de uns 2 anos para cá, um ano para cá, ele ficou desempregado. Até ultimamente ele estava fazendo Uber nos Estados Unidos. Ele tem família nos Estados Unidos. Eu não sei, eu não conversei detalhes ali, mas me chamou a atenção. Pô, o Fábio é um engenheiro que trabalhou. Eu nunca perguntei o que aconteceu, Fábio, mas aí no grupo ali ele fala algumas coisas, mas está pleiteando, mas meio que o mercado lá ficou meio complicado, porque ele não conseguiu
está desempregado. Ele ficou desempregado. Me chamou a atenção aquilo ali. Interessante, não? Interessante, né? Uma pessoa com experiência nessa área. Fábio Alonso. Ele deve ter a minha idade, eu tenho 51. Fábio Alonso, Fabiano deve ter uns 52 anos, acredito eu. O Fábio é um pouquinho mais velho do que eu, um ano ou dois. Eu tenho muito contato com fornecedores, né? E o que a gente escuta diariamente é que... Falta. Eles têm uma dificuldade enorme de encontrar engenheiros no mercado, para atuar no mercado deles lá. Então não sei o que. E pior, né? Dificuldade de encontrar gente com experiência. Com experiência. Não acha nem recém-formado, nem com experiência. Olha, Leonardo, eu vou até perguntar para ele, a gente, de grupo de WhatsApp, o que aconteceu. Eu até fiquei curioso, assim, né? Dentro de falasse, eu não sei o que aconteceu. Mas eu falo um pouco da minha área, né? Da tua área, sim. Desenvolvimento de hardware eletrônico ali. Entendi. Eu tenho mais contato. Agora, como está o resto da engenharia... Que eu não sei também o que exatamente ele trabalhou, mas ele trabalhou na Embraer, isso eu sei. Assim que ele se formou, ele logo estava lá. Aí teve um período que a gente ficou praticamente sem se falar, mas depois com o WhatsApp mudou tudo. Aí começou, né, estreitou a comunicação de todo mundo. E até recentemente ele esteve no Brasil, ele foi para São Paulo ver os parentes e tal, mas não conversei com o Fábio pessoalmente. Mas é um amigo meu da época da universidade, de sair junto, de coisas assim. Mas olha, bacana, Leonardo, bacana essa tua experiência, o Biguaçuense aí na Embraer, uma empresa, né, de aviação, alta tecnologia, né, que é tanta alta tecnologia que ela fez um curso de engenharia que é o ITA, que para mim os professores falavam lá que é colégio, é uma universidade para superdotados. Não é qualquer um que consegue passar no vestibular do ITA, né, só passa lá os melhores. Né? Então, e geralmente faz ali um curso para ser o trabalhador, para ser o engenheiro da empresa, né? Então, imagina, tu estás ali junto com esse pessoal. Na verdade, o ITA é uma instituição completamente separada da Embraer, né? Ela, apesar de eles ocuparem um espaço comum ali, né? Mas é uma universidade independente, né? Faz parte da aeronáutica, né? E a gente tem o PE, que é um programa de especialização em engenharia, que é um curso criado pela Embraer, financiado pela Embraer, e ele é ministrado pelos professores do ITA e por alguns engenheiros da Embraer. Tá. Para pegar esses superdotados aí. Aí a gente pega, o público-alvo são recém-formados, né, de algumas áreas específicas, com perfil específico, a gente traz para esse curso e dá 2 anos de treinamento. Aí o pessoal sai com um nível de mestre, um grau de mestre dali, e a maior parte do curso é ministrado por professores do ITA. Em alguma parte a gente ministra como instrutores, a gente ministra para os alunos, e depois através de um projeto, separa em 2 equipes, através de um projeto a gente avalia a formação de cada um deles. Tem outros métodos de avaliação, mas esse é a avaliação final, né? E aí a gente seleciona todo. Dentre aquele grupo ali, seleciona os melhores e bota dentro da empresa, geralmente todos, né? Um outro não ou dependendo do momento da empresa, às vezes a empresa decide não contratar ninguém, já aconteceu. Não é o caso agora, né? A empresa está tentando contratar o possível. Ô Leonardo, para nós finalizarmos, eu vi agora recentemente um avião americano, reportagem que é um super avião de guerra. Qual é o diferencial desse avião? Não sei se tu acompanhasse agora recentemente nos jornais, que é um avião super rápido. 6ª geração? Eu acho que é isso. Superioridade aérea? Que avião é esse? O F-71? Pois é um baita de um avião, né? Mas geralmente essas tecnologias de ponta geralmente vêm a propósito de guerra, né? Isso que é lamentável, né? Parece que as melhores coisas vêm com o objetivo de guerra, de mostrar que o poderio bélico de um país, né? O que ele tem, eu não sei e ninguém sabe. Olha só, é bem isso. E nem vai saber, né? A gente não sabe até hoje o que tem dentro do F-22, né? Que ficou pronto lá no início dos anos 2000. Olha. Que é o caça de superioridade aérea mais moderno do mundo hoje. Até hoje não se sabe. Que loucura. Só para ter uma ideia de como é a coisa, né? Eu visito vários fornecedores de equipamentos militares também, né? Como a gente é um setor horizontal, eu também dou bastante suporte à aviação militar da Embraer. E quando você vai visitar um fabricante de equipamento militar,
2 anos atrás a gente podia entrar na fábrica, andava lá pelos corredores e chegava no laboratório e não tem o equipamento que a empresa desenvolveu para a Embraer, né? Hoje em dia a gente não pode nem passar de uma linha para dentro da fábrica. Tem que ficar num laboratório, eles trazem toda uma infraestrutura, trazem equipamento, te mostra, para não correr o risco de vazar. A gente ver qualquer coisa que está sendo desenvolvida lá dentro. Que loucura. Qualquer coisa que está sendo produzida. Às vezes tem equipamento lá do C-130 Echo, lá que foi desenvolvido muitos anos atrás e todo mundo sabe o que tem lá dentro, né? Imagina, já desmontar e montar esse avião centenas de milhares de vezes, né? Um dos aviões mais vendidos no mundo, né? Mas tem coisa lá que pode fazer parte do F-22, tem coisa que pode fazer parte do F-35, e aí a gente não pode nem chegar perto. E hoje, nessa questão da aviação, você falou que tem muita coisa que a Embraer não tem nem concorrente, mas quem está mais avançado? São os alemães, os americanos, nessa questão de aviação? Quem é o país que está mais avançado nisso? Eu acredito que seja os Estados Unidos. A China agora tem mostrado avanços, mostrou 2 aeronaves bem inovadoras ali. A gente ainda não sabe o que realmente é de fato aqueles aviões, né? O que eles fazem, que tipo de tecnologia está embarcado, se existe já uma tecnologia disruptiva, né? A gente não sabe ainda. Sim. Mas eu acredito ainda que os Estados Unidos têm muito mais tecnologia, né? Perfeito. Vê assim até quando a gente busca fornecedores, a gente busca tecnologias para fabricar um avião, a gente busca tecnologias para integrar nas nossas aeronaves, a gente vê que a tecnologia de ponta se concentra nos Estados Unidos e na Europa. Tem alguns fornecedores. Né? Uma vez eu fiz uma reportagem aqui em Palhoça, se não me engano, tem um curso ali de aviação, né, técnico ali, sabe ali, conheces? TD, talvez? Eu não sei o nome, mas é um curso técnico, eu não sei se é do Senai, uma vez eu fiz uma reportagem, mas tem, chega lá, tem um baita de um motor de um avião doado, não sei por quem, qual empresa, que tem um pessoal que estuda ali. Sabes alguma coisa sobre esse curso? O curso técnico que tem ali em Palhoça? Não, infelizmente nunca tive. Tá. Me chamou a atenção isso, mas já faz tempo, deve fazer mais de 5 anos que eu estive ali fazendo uma reportagem ali. Mas era um curso técnico. Pô, muito bacana a entrevista, saber que tem uma pessoa aqui de Biguaçu que estudou aqui, trabalhou aqui e hoje está na Embraer, né, Leonardo? Tens vontade de dar aula, alguma coisa sobre na tua área? Ou quais são todos os futuros? Hoje eu sou instrutor no PE, né? Esse ano na verdade esse ano vai ser a primeira vez, já estou iniciando os trabalhos lá. E dentro da Embraer, né, para outros funcionários da Embraer, até colegas de time, também sou mentor em alguns assuntos, né? Geralmente eletrônica e potência e eletrônica analógica, que são as áreas que eu domino ali. Então dou aula para eles também durante o horário de trabalho mesmo. Vai estudar virtual? Virtual. A gente prepara um material e começa uma discussão, tem 2 ou 3 alunos ali, colegas de trabalho, né? A gente fala sobre um tema específico, aprofunda bem um tema específico, às vezes usa um estudo de caso, às vezes desenvolve um projeto, eu vou acompanhando o desenvolvimento de um projeto e usando aquilo ali como estudo de caso. Tem várias formas de fazer uma transmissão de conhecimento, né? E é bastante efetivo, assim, bem bacana. Pô, que legal. Mas estamos aí, um manezinho aqui de Biguaçu, né, engenheiro, contando aí as tendências aí, imagina a aviação, que existe mais de tecnologia nesse mundo, super tecnologia na aviação. E a questão do drone, a Embraer também trabalha com drone, faz drones? A Embraer tem uma spin-off também, que fabrica drones especialmente agrícola, né? Já está olhando para isso. A Embraer por muito tempo foi líder no segmento agrícola com o Ipanema, que é um avião agrícola que faz pulverização, né? E dominou esse mercado. Comprou a Neiva no passado, que iniciou o projeto desse avião, vendeu por um tempo. Comprou a Neiva, desenvolveu um pouco mais esse avião e vende até hoje. O avião é o único avião a álcool no mundo, né? Ele é feito a álcool. Tu vê que depois que fizeram a conversão a primeira vez, ninguém mais quis usar gasolina naquele avião, porque você abastece com álcool de posto, né? Olha só. E o avião
funciona bem, né? Claro que ele já tem concorrente, né? Tem um concorrente que é um pouco maior lá e consegue fazer o trabalho um pouco melhor, mas o mercado está sendo dominado agora pelos drones, né? A Embraer resolveu entrar no mercado. Eu sempre brinco com um amigo meu que é engenheiro e trabalha na Petrobras, né? Ele mora lá em Salvador. Woodness. E aí eu falei, Woodness, que eu acho que devia ter patenteado a tua ideia, que eu acho que foi tu foi o criador do drone, né? Drone. Porque a gente, novinho lá, 20 e poucos anos, a gente foi viajar. E aí ele chegou, nós levávamos a máquina para tirar fotos, né? Do passeio, dos lugares. E aí, quando a gente saía, ele sempre esquecia de pegar a máquina fotográfica, que era analógica na época. E, pô, juntou-se essa máquina, a gente tá passeando aí, vamos perder de tirar, né, a foto. Devia ter um negócio aí que segurasse a foto e ficasse voando perto da gente, tirando a foto da gente, né? Ele já estava idealizando um drone naquela época, né? Até faz uns 5 anos eu liguei para ele, falei com ele, eu fiquei gozando da cara dele, pô, já estava idealizando naquela época um drone, né? Que ficava voando pertinho, tirando as fotos da gente. Então eu sempre gosto dessa situação que é interessante, né? Que depois agora ficou popular, o drone hoje é popular, né? Interessante como uma tecnologia ela entra no mercado, ela modifica completamente um monte de coisa, né? O drone entrou, ele revolucionou a indústria do cinema, por exemplo. Fazer aquelas filmagens aéreas com um helicóptero, imagina o custo daquilo, né? A operação do helicóptero é caríssima. É verdade, é verdade. Pesado, é muito caro, né? Faz com um drone ali, é um custo muito baixo, né? Você fazia, por exemplo, uma inspeção de linha de transmissão, né? Helicóptero, ou vai fazendo inspeção ótica com equipe em campo, né? Hoje em dia, como eu te falei, a Fundação SESC estava trabalhando num drone lá que fazia inspeção automática. Aquilo ali não era nem remotamente controlado, era autônomo. Vai seguindo a linha até onde ele tem autonomia para seguir, verificando, depois ele volta, né? Bacana. Leonardo, estamos aí terminando a nossa entrevista aqui no Enfoque Podcast. Quero mais uma vez agradecer a tua presença, dizer aí para os donos de escolas de Biguaçu, pessoas ligadas aí da Secretaria de Educação aqui das cidades daqui da Grande Florianópolis, aí estamos aí um engenheiro que possa aí palestrar, estou trazendo pepino para ti, não, para as crianças, para os jovens ver o teu trabalho, se espelharem no que tu faz, para estudarem, né? Para virar engenheiro e trabalhar nessa área que é uma área de alta tecnologia, não é qualquer um, mas a pessoa consegue, a pessoa, né, estudando, ela chega lá, e isso é uma maneira de incentivar essas crianças que estão muito ali bitoladas no celular e não estudam, né? Muita informação, mas pouco estudo, e aí isso é ruim, gera um pessoal, uma juventude, uma criançada aí que meio avessa a querer aprender, né? E você realmente é uma pessoa que possa espelhar positivamente essas pessoas, essas crianças, para estudarem e virarem engenheiros, virarem pessoas que vencem na vida com estudo. Obrigado. Leonardo, fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Agradeço aí o convite, né? Agradeço o tempo, a disposição, o papo. Fico à disposição aí quando quiser conversar novamente. Estou sempre aí. Beleza. Internautas, é isso aí. Cada entrevista a gente traz uma pessoa que sempre traz as curiosidades, né? Nós temos aqui em Biguaçu um engenheiro trabalhando na Embraer. Então isso é muito bacana, né? Tecnologia de ponta. Quero agradecer aqui aos internautas que estão compartilhando as nossas entrevistas. Semana que vem estamos de novo aqui no Enfoque Podcast. Quero agradecer os patrocinadores, aí, Bases, a Construtora Moinho, Restaurante Empório, Litoral Parafusos e o Kumon. Semana que vem estamos de volta. Até mais.